aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Fúria, Contrato de Vingança, da autora Jéssica Larissa. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E antes de eu apresentar para vocês a história de hoje, quero relembrar rapidinho a história Pecador, né, que eu trouxe recentemente para vocês. Porque a história Pecador veio contar a história do Alex e da Angel, que foi uma história intensa, que foi uma história assim muito gostosa de ler, uma história que simplesmente arrasou. Só que é importante você ler primeiro o Pecador, porque o nosso personagem desse segundo livro, ele aparece lá. Ele foi uma peça fundamental na vida do Alex. Então, seria interessante você ler o Pecador primeiro, para depois ler esse, para você entender quem é quem. Porque o Alex e a Angel vão aparecer nesse livro aqui também, tá? Lembrando que, pelo que eu entendi, não é uma duologia, não é trilogia, não é série. São livros avulsos mesmo, tá? Então, sem delongas, apresento então Fúria, gente. Aqui tem 615 páginas, mas se prepare, porque se você gostou de Pecador, esse aqui você vai amar. Aqui, eu digo para vocês que eu já comecei nervosa, eu já comecei estressada, eu já comecei brigando com o nosso personagem principal, que é o Denner. Gente, o Denner, ele é um soldado da máfia, o Denner, ele é um cara, eu acredito que sonhador, porque ele se apaixonou pela Adrienne. Só que a Adrienne, gente, não é uma garota qualquer. Não, a Adrienne já é uma mulher feita e ela é esposa de Hector, o chefão da máfia. E eu fiquei com raiva porque isso não vai dar certo, galera. Isso não vai dar certo. Porque ele aceitou viver esse romance escondido. Ela também aceitou. Cara, ele sabe quem é o homem. E ela sabe quem é o marido dela, pelo amor de Deus. Ele é um homem frio, ele é um calculista, ele é um homem terrível. Como que esses dois, em sã consciência, resolvem viver esse amor? Tudo bem, eu sei que quando a gente se apaixona, a gente fica meio burro, meio cego. Mas ao ponto de ficarem encontrando escondido, gente, não vai dar certo. Eu já comecei a ficar nervosa, porque eu falei, sabe que esse homem descobriu, que esse homem pegar esses dois, não vai restar nada. E foi o que aconteceu. E a ingenuidade do bendito do Denner me deixou com mais raiva dele ainda. Porque quando tudo foi escancarado, ele acreditou fielmente que ele conseguiria salvar ela, que ele conseguiria levar ela embora para outro lugar, que eles conseguiriam ter uma vida, recomeçar do zero. Não, garoto, não vai conseguir. Tudo bem que ele era mais novo, então talvez essa paixão, essa primeira paixão, fez com que ele ficasse assim, meio perdido, meio cego, acreditando que teria poderes suficientes para enfrentar o chefão da máfia. Ao ser descoberto, então, óbvio, né, que o Hector não deixou barato, ele deu o castigo que ele acreditava ser merecido para a esposa infiel e também fez a mesma coisa com o Denner. A única diferença foi o quê? Ele subestimou o Denner. Ele fez com que os seus soldados de confiança, né, com seus cães de guarda, fizessem ali um trabalho bem pesado no nosso Denner. Só que deixou ele lá, daquele estado. Porque, convenhamos, a maneira que ele ficou, depois da surra, depois da tortura, eu também acreditaria que ele não sobreviveria. Mas nós temos que pensar o seguinte, se o amor dá forças, se o amor dá coragem, o ódio, então, meu amigo, é muito mais poderoso. E naquele momento, o que o Denner sentia não era amor, mas sim era ódio. Ódio por aquele homem que tirou dele o que ele mais amava. Ele conseguiu, com muita dificuldade, se recuperar. Aí é que entra o Alex, lá do livro Pecador, porque ele pediu ajuda para o Alex ajudou ele saiu ali de um anonimato, porque ele era um simples soldado, e se transformou num cara bam. Praticamente um chefe mais poderoso do que se juntar ali o senhor Hector e o Alex na época, que o Alex era da máfia também. Ele se tornou um cara, gente, perigoso, um cara temido por tudo e por todos. Para poder se vingar, ele acreditou que o melhor caminho seria criar ali uma aliança,
falsa com o seu inimigo, pegando o que ele mais amava, que era a filha dele, Alex. Então, ela é muito inocente nessa história toda, mas ele não quer saber. Ele acredita que ela deve pagar por tudo o que o pai dela fez. Só que eles têm um primeiro encontro nada esperado. Porque a nossa Alex, hoje já tem 19 anos, ela acredita que ela pode ter uma vida normal ou perto do normal, tanto que ela conversa com o pai dela para poder estudar, ele aceita, mas ela mal imagina o que ele está preparando para ela. Quando ele sela esse acordo com o Denner, que agora se chama Daniel, ele, lembrando assim que ele ficou bem machucado, então ele aproveitou para fazer algumas mudanças no próprio corpo, para que assim o Hector não descobrisse que era ele, óbvio, né? Então tem algumas situações ali no qual você nunca vai imaginar que o Denner e o Daniel são a mesma pessoa. Por isso que ele consegue enganar muito bem o Hector. Então, a nossa Alex, ela é uma menina meio que rebelde. Ela conhece o pai que tem. Ela sabe que o pai é perigoso. Mas ela vive meio que desafiando o tempo todo. E ela é punida por isso. E uma dessas rebeldias dela, ela decide que já que ela vai ter que se casar com um homem que ela não conhece e não tem o que fazer, então que ela quer pelo menos ter uma noite de liberdade. E assim ela consegue fugir com seu namoradinho, que esse também, vou te dizer, viu, esse caiu no meu conceito, assim, logo de cara. E simplesmente ele levou ela numa corrida clandestina, gente. Como que um cara em sã consciência vai levar uma menina que é pura, uma menina que é ingênua, num lugar desse? Ele levou ela nesse lugar e foi lá que ela encontrou o Daniel pela primeira vez. Ela não tem a beleza que a sociedade prega. Ela é uma menina mais cheinha, ela é uma menina que é considerada gorda, considerada feia pelo pai dela. Então, ela não se sente muito atraente. Mas perante o olhar daquele homem olhando para ela, gente, o corpo dela se acende. Ela fica sentindo algo que ela nunca sentiu. Mas ela acredita fielmente que ela gosta do namoradinho babaca ainda. O Denner, eu vou chamar, tem que chamar de Daniel, né? Senão vai confundir. O Daniel, ele acaba armando ali uma situação para poder ficar sozinho com ela. Ali ele se aproxima, ali ele consegue descobrir algumas coisas sobre ela, principalmente que o nome dela é Lia. Porque ela não é boba, né, gente? Ela sabe que ela não pode dizer o nome dela para ninguém. Então ela diz que o nome dela é Lia, e naquele momento ele decide que ela será dele. O que eu achei muito interessante na história dos dois é que o nosso Daniel, ele é um homem, gente, assim, ele olhou, quis, ele pegou. Ele não tem dificuldade, porque ele é lindo, ele é másculo, ele exala poder, ele exala medo. É aquele homem que muitas mulheres gostariam de ter para si. Então, ele apontou, a mulher já vai toda sorridente para ele. Mas com a nossa Alex, a partir do momento que ele coloca o olhar nela na primeira vez, ele decide que vai conquistá-la e não simplesmente pegá-la. E ele diz, eu vou me casar, né? Porque eu tenho que me casar, porque faz parte da minha vingança. Mas depois eu vou atrás da Lia, porque ela será minha. Ela irá para a cama comigo. E nesse momento que ele está ali interagindo com ela, já pensando isso, a única coisa que ele faz, gente, é se aproximar dela, dar aquela prensada nela na porta e lascar um beijo. Um beijo de tirar o fôlego, um beijo no qual ela nunca imaginou que existia um poder tão grande simplesmente num beijo, porque foi o beijo, galera. O beijo. Depois ela saiu com as perninhas mole, né? Porque ela não aguentou. Ai, gente, foi demais. E ela conseguiu voltar para casa. No que ela volta para casa, que ela entra escondido, ela tem uma surpresa desagradável. Porque foi a primeira vez que ela pegou o pai dela em um ato horrível. Foi a primeira vez que ela pegou o pai em um ato deplorável. E foi ali, gente, que ela pensou que o pai dela não tinha mais redenção, que o pai dela era pior do tudo que ela imaginou. Chega o dia do noivado, e ela se prepara então com o nosso Daniel. Gente, a cena do noivado é maravilhosa. Porque é ali na cena do noivado que os dois se olham. Claro que o nosso Daniel, a hora que olha e vê que ela é a sua prometida, ele fica ali num mix de raiva, por saber que outro homem a tocou. Ele fica com um mix assim, você vai me pagar. E ela sente isso no olhar dele, porque ela sabe, né? Ele me pegou com outro homem, mas não vai ficar barato. Ao mesmo tempo, ele tem um mix ali de saudade e de desejo. Ali também nesse noivado, ele começa a perceber que aquela menina não é a princesinha dos olhos do papai. Ele começa a perceber que o Hector trata ela com indiferença. E isso faz com que ele não goste muito.
Engraçado, né? Se você só queria se vingar, mesmo sabendo que ela era inocente, por que você está incomodado que o pai dela não trata ela tão bem? Estranho isso, né? Ali você já começa a perceber que ela também causa nele algum sentimento. Não é desconhecido, porque ele já sentiu isso por outra mulher, mas um sentimento no qual ele não quer sentir novamente, no qual ele prometeu que não sentiria mais. Então, depois desse noivado, então a vida vai se seguir por mais algum tempo, no qual vai chegar o dia do casamento, mas na véspera do casamento, ela acaba escutando uma conversa do pai dela, fazendo com que ela se sinta assim, com medo, fazendo com que ela sinta pavor e principalmente nojo do pai dela. Eu não vou contar, né, o que ela ouviu, mas é algo assim que eu fiquei horrorizada, gente, horrorizada. E no que ela acabou fazendo barulho, o pai dela levou para dentro então do escritório e ali, gente, simplesmente ele fez o que ele faz de melhor. Ele acabou dando uma surra nela. Mas a nossa Alex é aquela mocinha rebelde, gente. Ela conhece o pai que tem, mas ela não freia a língua. Quando ele disse que o marido dela era pior que ele e que ele ia dar um jeito nela, e que ele fala, né? Não quero nem imaginar como ele vai fazer isso com você. Ela começa a ficar tão apavorada que ela decide que o melhor é morrer. Então ali ela diz uma frase pro pai dela que eu achei ela muito corajosa. Muito corajosa, porque realmente o que iria acontecer seria a morte. Mas o pai dela só não matou ela, gente, porque o negócio ali que ele ia fazer com esse casamento era muito melhor. Ele ia ter ali a proteção de um homem mais poderoso que ele, pelo menos isso era o que ele achava. Ele ia ter ali o nome exaltado, então ele não ia deixar que uma garota gorda, uma garota feia, sem graça daquela, como ele costuma dizer, estragasse os seus planos. E dessa forma, gente, após surrá-la até quase matá-la, ele simplesmente tranca ela no porão, deixando ela sair somente na hora do casamento. Claro, né, que a amante do pai que vive naquela casa, mais a empregada que sempre cuidou dela, vai fazer com que ela se arrume, vai fazer com que ela fique bonita. Lembrando que ela precisou tomar medicação forte para poder aguentar a dor, porque ela. Gente, vocês têm que ler para entender. No casamento, é uma coisa assim muito mecânica. Ela acaba se casando realmente, mas é tudo mecânico porque ela tá assim até transpassada por conta de tudo que aconteceu, por conta do que ela descobriu, por conta da nova vida que ela vai ter ao lado daquele homem que ela não imagina como ela será tratada. E após o casamento, que no casamento também vai aparecer o Alex, vai aparecer a Angelina. A Angelina é aquela pessoa que vai dar apoio à nossa Alex, é aquela uma que vai dar um conforto para ela na hora ali da festa do casamento e depois também que eles aparecem mais na história. Quando chega numa parte da noite, então o Alex fala que é para ela subir pro quarto e esperar ele nua, porque agora vai chegar um momento que ele vai ter ela só para ele, embaixo dele e na cama dele. Ela vai caladinha, ele chega lá, ela tá terminando de tirar a roupa e ele começa então a tocá-la. Ela começa a se esquivar, óbvio, porque assim, primeiro que ela não quer aquele homem tocando nela. Segundo, porque a medicação parou de fazer efeito, então ela tá sentindo dor. Até que ele começa a ficar um pouco impaciente, no que ele aperta ela um pouco mais, ela grita, um grito de desespero. E nesse momento, cara, ele surta. Nesse momento, ele se recorda do passado. E aí ele começa a planejar uma outra vingança pro pai dela, só que uma vingança que vai ser feita agora. Então ele vai acabar chamando o médico para cuidar dela. Gente, ele é muito cuidadoso com ela. Isso que eu acho interessante. E ele vai dar o castigo que o pai dela merece naquele momento, porque ele não vai deixar isso barato. Claro que ele faz de uma maneira que o Hector não descubra que é ele. Esse casamento dele, gente, vai ser um casamento assim de cão e gato. Porque eles vão brigar muito, porque a nossa Alex é aquela uma que ela não baixa a cabeça, é aquela uma que ela levanta a cabeça e enfrenta tudo que tiver que vir. Ele percebeu que desafiando ela, então é o melhor jeito que ele conseguiu o que quer, e é assim que ele consegue que ela se entregue a ele. Apesar, depois de uma conversa que eles têm, então ele faz tipo um desafio e ela aceita. E ela, gente, ela é aquele tipo de garota que se for para se entregar, ela se entrega de corpo e alma. E eles têm momentos assim, ó. Claro que a perda de virgindade vai ser depois de uma briga, né? Porque se não tiver briga com esse casal, não tem casal. E é intenso. Mas por mais que ele esteja ali olhando aquela menina que vai servir simplesmente para uma vingança, por mais que ele esteja vendo uma menina rebelde, porque ele adora aquela boca felina dela, ela adora aquela boca que fala tudo que pensa, ele é todo cuidadoso com ela. Ele é carinhoso com ela.
Então, assim, eu sinto que nesse momento ele já tá ali meio apaixonadinho por ela, por mais que ele não queira admitir isso. Mas ele tá, porque a forma que ele trata é carente, gente, é carente. A primeira experiência dela, olha, é a experiência, inesquecível. Mas ele vai com muito cuidado. Depois daquela noite, então, eles vão continuar brigando e ali ele decide conversar com ela e dar um intimato. Porque quando ela enfrenta ele, ela pergunta o que ele quer. E ele fala exatamente o que ele quer e ela fala o que ela quer. E para que os dois tenham o que quer, eles fazem um acordo. E esse acordo é que ela vai fazer sexo sujo e selvagem com ele, do jeito que ele gosta. Gente, é que ela descobre adorar esse tipo de sexo. Ela descobre que esse tipo de sexo mais bruto é o que faz a cabeça dela, é o que ela gosta. Claro que ela vai dizer muitas coisas para ele que vai deixar ele muito magoado, que vai deixar ele muito chateado, mas essa é a forma que ela tem de punir ele. Eles vão, então, nesse sentido, e assim, a situação, a relação deles vai ficando tão intensa que ele acaba meio que deixando de lado os afazeres dele. Ele acaba negligenciando algumas coisas, porque vai ter um certo momento que ele vai começar a ter cargas roubadas e ele não vai conseguir resolver. Isso é óbvio que tem alguém dentro ali do meio dele que tá atraindo ele. Mas ele tá tão cego pela nossa Alex que ele não consegue, gente, descobrir quem é. Nesse meio tempo, o Alex vai descobrir mais sobre a vida dele, que é a situação da mulher que ele amou. Ele não vai contar quem é essa mulher, mas ele vai contar que amou muito ela, vai contar o que aconteceu com ela, como aconteceu, e isso deixa ela um pouco ciumada. Ela vai saber referente aos pais dele, ela vai saber a amizade dele com o Alex, como começou. Então, ele vai se abrir muito para ela. Claro que tem ali no meio deles pessoas que não é muito a favor dessa união deles. Ela vai aproveitar esse lado ciumento, que ele se demonstra muito ciumento e possessivo, para aprontar poucas e boas. Conforme vai chegando no final, eles estão ali no momento mais tranquilo, eles estão no momento mais agradável, mas aí ela acaba descobrindo toda a verdade, que ela foi simplesmente um jogo na mão dele, que ele se aproximou dela por conta do pai dela, fazendo com que ela fique mais revoltada ainda. No que ela sai para tentar entender, no que ela sai para ficar longe dele, ela acaba sendo sequestrada. Com esse sequestro, é que então nós vamos descobrir quem é que era o aliado do Hector, porque o Hector está envolvido nisso. Nós vamos descobrir como é que eles conseguiram descobrir quem era o Daniel, que na verdade ele era o Danny. E aí vai se iniciar uma caçada, porque como ele não sabe onde ela estava e a joia que ela usava, que tinha um rastreador, foi retirado dela, então somente uma caçada para descobrir onde ela está. Nesse momento, o Alex entra na jogada novamente, porque o Alex vem para ajudar ele a encontrar a Alex, mas ele só consegue encontrá-la por conta que uma pessoa infiltrada dentro da organização do Hector acaba ajudando ele, porque senão, gente, eu acho que não teria condições dele encontrá-la e principalmente tentar salvá-la. O salvamento é tenso, ali naquele salvamento eles acabam descobrindo mais coisas. Uma das coisas que o Hector gosta muito é tráfico de mulheres, tá? Então, quando falaram que ele tinha um local que era o preferido dele, eu já pensei, ali tem, gente, ali tem alguma coisa. E o que eu pensei que teria ali, tinha. Eu matei a charada. Claro que vai finalizar com todo mundo salvo, claro que vai finalizar com ele se entendendo novamente, porque afinal de contas ele tem que explicar o que ela ouviu, né? O que ela descobriu sobre ele. Ele tem que provar que realmente ama ela. Então, claro que vai ter ali muito desenrolar da história. Mas para mim, essa história Fúria, gente, foi perfeita. Lembrando que ela vai ser um pouco mais violenta, ela vai ter um pouco mais de detalhes, assim, dessa parte de tortura, dessas coisas, mas dá para você ler tranquilamente, tá? Então, eu vou deixar vocês com Fúria, que pra mim foi, assim, maravilhoso. Mas leia, então, o Pecador e depois Fúria, porque, gente, é incrível esses dois livros, vocês não podem perder. Então, eu vou deixar vocês com essa bela história, agradecer muito a sua companhia, fique com Deus e até a próxima!